E salve o Tricolor Paulista! Rick aqui para falar um pouco sobre o jogo que vai ter amanhã entre São Paulo e Atlético Paranaense. Jogo amanhã que vai ser às 19h30 lá no Morumbis. Transmissão do Amazon Prime. E lembrando que a gente vai estar, tanto aqui quanto lá no TikTok em live, assistindo esse jogo em tempo real e resenhando com o chat. Demorou? Esse jogo é o jogo de ida da Copa do Brasil, né? Quem vai apitar esse jogo a arbitragem inteira é de Santa Catarina. E o árbitro principal é o Ramon Abate Abel. De novo, árbitro bom é árbitro que não compromete, árbitro que não aparece. Espero que o Ramon Abate Abel amanhã faça uma boa arbitragem, não comprometa e não queira aparecer, que árbitro bom é aquele que não aparece. Vamos falar um pouquinho, né, desse jogo, o que esperar desse jogo, trazer histórico do confronto, falar um pouco sobre a fase do Atlético, a fase do São Paulo. Então vamos dar um resumão e, obviamente, colocar minhas projeções. O que eu acho que vai acontecer nesse jogo e o que pode efetivamente acontecer. Mas vamos lá. Falando no histórico do confronto, né? Em questão de confronto em mata-mata, o São Paulo é relativamente freguês do Atlético Paranaense, tá? O São Paulo já enfrentou o Atlético Paranaense 6 vezes em mata-mata e só ganhou a mais importante delas, né? Só ganhou a final da Libertadores de 2005. As outras 5 a gente foi eliminado pelo Atlético, sendo a mais recente em 2018, em jogo válido ali pela Copa do Brasil, onde o São Paulo perde no jogo de ida de 2-1 e empata por 2-2 em casa. Então o São Paulo acaba sendo eliminado aí da última vez que enfrentou o Atlético Paranaense na própria Copa do Brasil, que foi inclusive o único confronto entre os dois times na Copa do Brasil. Então o São Paulo acabou sendo eliminado aí da última vez que nos enfrentamos. Tem a chance da revanche. A gente sabe que o Atlético é um time chato, que a gente sempre teve muita dificuldade em jogar lá, né? Apesar do histórico do confronto como um geral, o São Paulo ter algumas vitórias a mais, sempre foi muito difícil pra gente jogar lá na Arena da Baixada, agora a Liga Arena, né? Enfim. Então, o São Paulo ele vem com esse retrospecto de desvantagem fora de casa. Porém, em casa, o retrospecto é muito positivo, né? No Morumbi já aconteceu 34 jogos entre São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo venceu 20 e o Atlético só 4. Então, no Morumbi, eles também têm muita dificuldade de jogar contra a gente. E no retrospecto recente, né, pegando os últimos 10 jogos aí entre São Paulo e Atlético Paranaense, aí o São Paulo tem larga vantagem. Foram 6 vitórias do São Paulo, 3 empates e só 1 vitória do Atlético Paranaense. Então, nesse confronto recente aí, o São Paulo tem levado muita vantagem. E especificamente, os últimos confrontos no Morumbi, os últimos 5, o São Paulo ganhou 4 e empatou só 1. Então o São Paulo também está com vantagem nesses confrontos recentes dentro de casa. Espero muito que amanhã se mantenha esse histórico. E vamos falar um pouco do Atlético, né? O Atlético, ele vive um ano horroroso, né, da história do Atlético. Tá jogando a Série B, foi rebaixado no ano passado. No Paranaense, né, não passou nem da semifinal. Então, o ano do Atlético vem muito ruim. O Atlético na Série B não tá fazendo uma boa campanha. Tá em 11º, bem distante do G4, que seria o grande objetivo para pelo menos subir, né? Grande objetivo para mim de time grande que cai é ser campeão da Série B, pelo menos, né? Mas, se não der, tem que ficar no G4. E o Atlético Paranaense tá distante disso, né? O Atlético Paranaense somou só 25 pontos no primeiro turno inteiro, ou seja, nos primeiros 19 jogos, somou só 25 pontos, o que a gente sabe, né? Se a gente fizer uma projeção aí de 50 pontos, não é o suficiente para garantir G4. Então o Atlético precisa melhorar muito o desempenho no segundo turno se quiser subir. E para isso o Atlético até trocou de técnico relativamente aí recentemente, quase na mesma época ali que o São Paulo trocou de técnico com o Crespo e trouxe o Odair Hellmann. Mas eu honestamente não acredito que o Odair Hellmann é o técnico que vai mudar muita coisa e que vai tirar o Atlético para outro patamar. E os últimos jogos do Atlético, na verdade, só mostram isso, né? O Atlético vem aí de 4 jogos sem ganhar, empatou os 2 últimos, ou seja, tá 2 sem perder, mas perdeu os 2 anteriores a esses, e não vem novamente, né, numa fase boa aí nessa Série B. Na Copa do Brasil, o Atlético começou jogando desde a primeira fase, né? O São Paulo entrou já na terceira fase da Copa do Brasil. E o Atlético até agora eliminou o Pouso Alegre, o Guarani de Bagé e o Brusque. Sendo que o jogo contra o Brusque foi um jogo bem pegado, tá? Foi 0-0 no jogo de ida, só 1-0 no jogo de volta. E o Atlético sofreu bastante para eliminar o Brusque nessa terceira fase. Então, é um time que tá sofrendo de fato esse ano.
Apesar disso, o artilheiro da Copa do Brasil é do Atlético Paranaense, né? Eles têm o Luiz Fernando, que é artilheiro da Copa do Brasil, com 4 gols, porém amanhã ele não joga por conta de lesão. O Atlético tá tendo muitos problemas com lesão também na Série B e esse ano como um todo, e até por isso esse desempenho tão abaixo também. O artilheiro da Copa do Brasil amanhã tá fora. De nomes mais conhecidos até do próprio São Paulo, amanhã deve iniciar a partida o Léo Pelé, aquele lá, muito provavelmente vai iniciar ali num trio de zaga com o Léo Pelé pela esquerda. Então honestamente, é um lugar que a gente tem que explorar na minha concepção e vai depender de uma boa partida do Cedric. Vamos lá, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, mas é um setor de campo que a gente tem que explorar. E o outro nome um pouco mais conhecido, que pode ou não iniciar, ainda é dúvida se realmente vai começar jogando amanhã, é o Allan Kardec, que também já jogou no São Paulo, né? Já estava ali naquele chamado Quarteto Fantástico, com Kaká, Pato e Ganso ali naquele quarteto que levou o São Paulo a ser vice-campeão brasileiro. Mas vamos falar do São Paulo, vamos falar o que interessa, vamos falar do nosso time. O São Paulo, ele vem aí embalado com o Crespo, né? 4 jogos sem perder, 3 vitórias consecutivas. O Crespo realmente deu um jeito e deu uma cara pro São Paulo jogar. Então quem não viu meus últimos vídeos aí, fiz até uma análise do gol do Ferreirinha que mostra o quão bem treinado vem sendo o São Paulo. E o São Paulo, né, ele vem aí com alguns desfalques, alguns que já eram, né, esperados. Lucas, Oscar, Caleri, Luiz Gustavo, Ian Francisco, todo mundo aí fora por lesão, e o Luiz Gustavo especificamente ainda tá em fase de recuperação, né, da tromboembolia que ele teve. E um outro desfalque especificamente para o jogo de amanhã é o Ferrarese, porque o Ferrarese foi expulso naquele jogo contra o Náutico, né? São Paulo que na Copa do Brasil chegou na terceira fase, eliminou o Náutico ganhando de 2-1. O Ferrarese foi expulso, né? Naquele jogo que o São Paulo faz 1-0, ainda um jogador do Náutico é expulso. O jogo tava super tranquilo e o Ferrarese dá uma entrada nada a ver ali, é expulso também. Então amanhã o Ferrarese não vai pro jogo, tá suspenso. Quem deve ir no lugar dele deve ser o Sabino, né? O Sabino vem ganhando vários minutos, deve ir no lugar dele, e o Alan Franco deve vir jogar pela direita. Então, muito provavelmente o Arboleda segue sendo esse centro da zaga, o Alan Franco vem jogar pela direita e o Sabino fica ali pela esquerda, que é a dele. Pode ser que o Alan Franco faça o miolo também, tá? Isso o Crespo já utilizou. Vamos ver quem faz o miolo de fato, mas é fato que o Sabino vai entrar ali pela esquerda, até porque a gente não tem outros zagueiros para colocar agora. Sobre a escalação especificamente, ainda tem uma dúvida do São Paulo, né? Ainda não tá claro se o São Paulo vai de fato com força máxima e vai colocar tudo que tem de melhor, ou se o São Paulo vai poupar algumas peças. Eu, honestamente, jogo em casa, o São Paulo não vem de viagem, não vem de desgaste. O São Paulo jogou contra o Fluminense em casa também, e jogou no domingo, né? Tem aí um tempo a mais de descanso. Agora que vai jogar contra o Atlético em casa também, ou seja, não teve desgaste de viagem, etc, é tranquilo, eu iria com força máxima, eu iria com o que a gente tem de melhor. O trio de zaga não tem muito como fugir, né? Deve jogar os 3, Alan Franco, Ferrarese tá suspenso, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Agora, nas alas, pode ser que apareça um Mike aí de surpresa. O Crespo até falou dele na última entrevista coletiva, né? Que ele poderia, estando em condições novamente, ele pode vir a jogar. Então vamos ver se o Mike vai ser pela primeira vez relacionado para o jogo. Isso a gente ainda não sabe, né? Se ele vai ser relacionado ali pelo Crespo pela primeira vez. Poderia vir ali no lugar do Cedric, né? Mas eu acho que não é o que vai acontecer. Acho que o Cedric deve iniciar de titular. Na lateral esquerda, a gente não sabe se vem o Enzo ou o Wendel. Eu viria de Wendel por ter esse ímpeto ofensivo melhor do que o do Enzo. E amanhã eu acho que vai ser muito importante o São Paulo jogar com muita posse, com muito volume, porque o Atlético deve vir jogando fechadinho. No meio, eu iria com os volantes titulares, né? Não inventaria moda, vai com os volantes titulares que tem dado muito certo, que é o Bobadilha e o Marcos Antônio, que vem jogando muita bola, a não ser que por questão de desgaste, por questão de cansaço, tenha que poupar algum deles, mas se tiver para jogo, eu colocaria os dois para jogar para garantir esse resultado em casa. Talvez a gente pense em poupar na volta a depender desse resultado no jogo de ida, até porque a Copa do Brasil paga muito bem, né? Então o São Paulo precisa avançar para as quartas de final e a depender do que pega nas quartas de final aí, porque é sorteio, São Paulo pode chegar numa semi da Copa do Brasil de novo, e aí basicamente 2 jogos para ir pra final, 4 jogos para ser campeão. Então assim, eu iria com força máxima, principalmente para tentar garantir esse resultado em casa. No meio,
Alisson muito provavelmente deve ser mantido, porém eu não duvidaria de uma entrada do Rodriguinho. É um jogo em casa, onde o São Paulo, em tese, pega um adversário mais fragilizado, um adversário de Série B que não vem fazendo uma boa Série B, então não é os melhores da Série B ainda. São Paulo vai pegar um time da Série B que tá na parte de baixo da tabela da Série B. Então, talvez o Rodriguinho seria uma boa peça para testar nesse jogo, para colocar desde o início, ver se dá uma dinâmica diferente. Ele entrou bem nas últimas 2 vezes, tentando aparecer um pouquinho mais. O Alisson definitivamente não é a dele, ele tem que jogar um pouquinho mais recuado. Então, eu testaria o Rodriguinho nessa partida, sendo muito honesto. E na frente, Luciano, com certeza, eu iria de titular. E aí, vamos ver se o Crespo coloca o André Silva, se coloca o Ferreirinha, né? No último jogo foi o Ferreirinha de titular, mas sem o André Silva, o Dineno também não pode jogar, né? Porque o Dineno, ele já jogou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, então ele não pode jogar pelo São Paulo. Então, se não for, né, de André Silva, pode ir de Ferreirinha. Se quiser uma referência, talvez tenha que colocar o Tapia lá. Enfim, então vamos ver como é que o São Paulo vem amanhã efetivamente. Se fosse para arriscar, eu arriscaria que o São Paulo deve vir com força máxima, praticamente com a mesma escalação que foi no último jogo do São Paulo contra o Fluminense, só que com o Wendel de titular para dar um pouco mais de ímpeto ofensivo. Na minha análise, na minha visão, é isso que o São Paulo faria. E, obviamente, né, o Ferrarese também não jogaria porque ele tá suspenso. Vamos ver o que o Crespo apronta amanhã. Eu acho que tem que ir com força máxima. Eu acho que é um confronto pra gente garantir abrir 2-3-0 e já ficar mais tranquilo. O Atlético vem numa fase ruim, deve vir pra jogar fechadinho e tomar o mínimo possível de gols. Duvido que se o Atlético toma um gol no começo, ele vai querer se abrir e tentar buscar. Eu acho que eles vão manter essa ideia de jogar fechado e tentar levar o melhor placar possível lá pra Liga Arena. Então eu acho que o São Paulo, honestamente, teria que jogar mais pra cima, com uma posse de bola, construindo jogada, e por isso que eu iria, nesse caso, de Ferreirinha, pra tentar desconstruir a marcação. A gente sabe o quanto o drible é importante. Eu iria de Wendel pra tentar também desconstruir a marcação ali pelo lado esquerdo, e ele tem um ímpeto ofensivo um pouco maior do que o do Enzo. Na lateral direita, se o Mike tiver à disposição, eu colocaria o Mike, testa o moleque, é um jogo grande, é um jogo bom pra já testar o moleque, pra ver se o moleque aguenta. Na pior das hipóteses, gasta uma alteração. Isso foi feito com o Patrick lá atrás, né? Quando o Patrick entrou num jogo de titular, o São Paulo tava jogando muito mal. E o Patrick, especificamente, tava jogando muito mal. Ele foi sacado já no primeiro tempo e entrou o Wellington. Isso não tem problema. Coloca o Mike pra ele sentir, porque o Mike tem também esse ímpeto ofensivo maior. E Rodriguinho no lugar do Alisson, eu iria com essas alterações pra tentar buscar mais o placar. Pra deixar o time um pouquinho mais ofensivo, sem perder as principais características, né? De um time que tá se defendendo muito bem, de um time que tá, assim, chance clara de gol. O Fluminense contra o São Paulo praticamente não teve. O gol que sofreu é um gol que o Samuel Xavier, se pegar mais 10 bolas, ele não vai acertar o gol, não vai fazer um outro gol daquele. Então, assim, eu acho que o São Paulo tem que manter essa linha de 3 zagueiros pra conseguir, né, manter essa defesa sólida, porque levar gol em casa também não é legal, principalmente em mata-mata, ainda mais se, de repente, leva um gol logo no início do jogo. Então essa consistência defensiva que a gente tá tendo e sair em transição, acho que vai ser muito importante. E eu colocaria, de novo, Ferreirinha, Wendel, Mike e Rodriguinho, para tentar dar mais ímpeto ofensivo, uma criatividade um pouquinho diferente, jogadores que têm um pouco mais dessa malícia e querem a bola, querem driblar, querem quebrar uma linha. Então acho que seria muito importante para o São Paulo. Principalmente porque, de novo, acho que o André Silva ali fazendo pivô amanhã, principalmente num time que joga fechado e joga com 3 zagueiros, eu acho que ele vai ficar encaixotado e não vai receber tanta bola. Então, Ferreirinha pode ser uma alternativa muito importante para iniciar contra o Atlético. Vamos ver o que o Crespo faz. Mas tô confiante, o São Paulo vem jogando muita bola, acho que o São Paulo vai pra cima do Atlético, vou apostar nesses 2-0 aí, acho que o São Paulo vai conseguir ganhar de 2-0 e vai tranquilizar muito pro jogo de volta, que aí talvez fazendo um jogo defensivo muito bom, o Atlético que não tem, né, uma criatividade muito grande, o São Paulo vai lá pra fazer um jogo defensivo bom, lembrando que o gramado lá, né, é sintético, então tem que tomar cuidado com questão de lesão também, então, e aí pode até poupar uma outra peça pra conseguir garantir o resultado lá, desde que garanta em casa no Morumbi. Então acho que é muito, muito, muito importante que o São Paulo, de fato, consiga o resultado amanhã, e por isso que eu iria de time titular, e por isso que eu iria com essas peças mais ofensivas. E você, como é que iria
amanhã? Iria de Wendel? Iria de Enzo? Daria uma chance pro Rodriguinho? Daria uma chance pro Mike? O que você faria no meu lugar? Deixa aí nos comentários. E se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal. Tamo buscando 500 inscritos. Falta pouquinho aí, falta menos de 50. Me ajuda aí. Quem não conhece o canal ainda, se inscreve, deixa o joinha, recomenda pra um amigo. Não esquece de dar essa moral. Tamo junto demais e vamos São Paulo!